A discussão do fim da escala 6x1 chegou no Canadá. E como eu sei isso, olha quem está falando sobre. Leon e Nilce. Corte. Na semana Bora passada, lá. vocês pediram pra gente comentar sobre escala 6x1. E eu falei, pô, vou comentar o quê, né? Porque na minha cabeça era um ponto pacificado de que uma escala de 6x1, ela é ultrapassada, ela tá presa no século XIX, ela precisa ser revista com toda certeza. Por que eu pensei isso? Porque se você ler sobre o assunto, você vai ver que ele tá nesse ponto. As pessoas já estão falando sobre escala 4x3 nos outros países. Aqui no Canadá, a gente já tem amigos fazendo escala 4x3. E, claro, o sistema aqui é diferente, não dá pra comparar com o Brasil e tudo mais. Mas me assustou um pouco. Até que ponto não dá para comparar com o Brasil? São trabalhadores trabalhando, não tendo tempo de descanso, de cuidar da própria saúde. Acho que dá para comparar sim, tá? Dá para comparar. Essa semana eu cometi alguns stories falando sobre o assunto e me assustou um pouco de como as pessoas não entendem como funciona. Primeiro, o processo legislativo. E segundo, toda essa discussão em torno de jornada de trabalho. É claro que ia ter interesses contrários. Se todo mundo fosse favorável, isso já estava rolando no Brasil. Claro que a gente ia encontrar oposição a essa ideia, mas eu não esperava que essa oposição viesse dos próprios trabalhadores. Eu fiquei muito perplexa com relação a isso. Então vamos lá, vamos falar sobre a escala 6x1. Esse é um movimento que começou com um rapaz que ele foi eleito, inclusive vereador, trazendo Rick Azevedo, tá? Vereador eleito pelo Rio de Janeiro, tá? Rick Azevedo, muito importante lembrar o nome dele. essa discussão do Vida Além do Trabalho, né? O movimento VAT. Hoje, dia 15 de novembro, teve manifestação em várias cidades do Brasil, então você vê que a opinião pública está mobilizada com relação a isso. A escala 6x1 nada mais é do que você trabalhar 6 dias e folgar 1. 6 dias, folga 1. A Nilce trabalhou por muitos anos na 6x1. Eu nunca trabalhei na 6x1. Isso é meio que desumano. Mesmo que você consiga folgar, tipo, todo sábado ou todo domingo, pelo menos uma vez, o que você faz esse dia? Morre, porque você tá tão exausto que você não tem força pra nada. Você não tem força pra nada, provavelmente você vai ter que gastar esse dia pra resolver algum problema que acumulou durante a semana. Quando que isso, numa escala 6x1, quando que você vive sua vida? A proposta que tá circulando é... Vamos lá. Muitas pessoas falam que sempre trabalhei na escala 6x1, que eu tive problema. Experiência própria. Eu trabalhei na escala 7x1, tá? Minha mãe trabalhou a vida dela na escala 7x1. Nós estamos aqui. Mas não é isso, tá? A gente folgava na terça, aí trabalhava quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, aí folgava na quarta. Aí depois trabalhava quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Quarta, folgava na quinta. E assim vai, tá? Estou aqui, mas não é isso, tá? A escala 6x1 é cruel com o trabalhador, tá? Ela massacra o trabalhador. Se tem alguma coisa que é contra a família, é a escala 6x1 que afasta o chefe, afasta o pai de família da sua família, afasta a mãe da sua família, tá? Nós precisamos urgente acabar com isso. Eu vi muita gente sendo contra a proposta, porque a proposta que foi apresentada para o Congresso é uma proposta de acabar com a 6x1 e instituir a 4x3. E a galera tá entendendo que vai ser essa substituição. Quando, na verdade, num processo legislativo, você entra com a proposta para ela ser negociada, para ela ser debatida. O processo no parlamento nada mais é para que se parle a respeito dessa proposta. E mesmo quem propôs, por mais otimista que seja, né, a Erika Hilton, mas ela sabe que a resistência vai ser muito grande. Então, essa proposta de 4x3 é por quê? É para trazer o Brasil para um debate que já está acontecendo no resto do mundo, mas é para conseguir o 5x2. A real é essa. Eu não acredito que ninguém tenha a ilusão de que nós vamos mudar. Cara, é para conseguir a 4x3. É para conseguir a 4x3. Só que realmente a gente joga alto, porque se perder, a gente perde pouco. Se nós fôssemos lutar pela 5x2, a gente ia acabar não conseguindo nada, tá? Mas a intenção não é 5x2, a intenção é 4x3, tá? Pelo bem-estar do trabalhador. De 6x1 para 4x3. O que acontece, galera? Porque isso vai ter que partir de uma negociação que, obviamente, vai ter resistência. Precisa do apoio popular porque você consegue converter várias pessoas para sua causa
se uma eventual oposição delas ao fim dessa jornada pesar nas urnas. Só que existe todo um negócio em teoria de negociação que eu chamo de boi de piranha. É aquele negócio, você vai negociar, você não chega oferecendo o preço que você quer. Se você quiser pagar menos, você chega oferecendo muito a menos. Por quê? Pra você ir cedendo e chegar no preço que você quer. E todo mundo fez isso. O Guedes era campeão de fazer isso, de mandar propostas absurdas pro Congresso. Por quê? Porque aí a oposição ia entrar e eles iam, não, então tá, cede aqui, cede ali, até chegar no que... Péssimo exemplo, Nilce. Péssimo. Usar o Guedes como exemplo é péssimo, porque eles queriam realmente tudo de ruim. E conseguiram muita coisa, destruir muita coisa, mas esse é assunto para outro vídeo. realmente é objetivado. Claro que, para a classe trabalhadora brasileira, essa é a ambição, de você ter mais folga, de você ter redução de jornada há muito tempo. Porém, a gente sabe, né, não vai ser um debate fácil. E começa justamente por esse choque de informações contraditórias e feitas para tumultuar. Igual o rapaz falou assim, então quer dizer que isso não vai para frente? Eu vi um deputado da direita falando que não vai para frente porque o projeto tem essa coisa escrita. Mas não é assim que o processo funciona. Você apresenta a proposta, ela vai ser discutida, vai para uma comissão e essa comissão vai votar e vai ter emenda e os deputados vão inserir coisas nela e vai ter debate e aí vai ter o que a gente chama de... tem sessões públicas, como é que chama? Audiências públicas, que as pessoas, segmentos da sociedade são chamados para discutir aquilo, para debater. Então você traz especialistas. Isso é um longo processo. E tudo isso fica documentado e registrado e vai encorpando o texto. O grande problema é que a gente está perdendo a noção de discussão e construção conjunta. Porque o que vai ser construído ali vai ser construído com a galera que está no Congresso representando o agro, que está no Congresso representando os empresários, que está no Congresso representando todo mundo. Então, assim, esse processo... Lógico, a gente sabe de todos os problemas, que existe a democracia ideal, existe a realidade prática. Eu não estou ignorando nada disso, eu só estou explicando por quê. Para a gente endereçar os argumentos que são dados. Então, essa conversa, ela é meio que trazendo o Brasil para o século XXI, porque a gente precisa discutir, não dá para a gente ficar preso nas mesmas formas de trabalho. É porque discutir o bem-estar do trabalhador é discutir a economia pública. Porque o trabalhador adoentado, ele gera custo público. O pobre adoentado gera custo público, tá? Então, a intenção não é só o bem-estar do trabalhador, porque não vamos ser ingênuos e não acreditar que vai melhorar para todo mundo, tá? Inclusive vai melhorar para os empresários. E até para os pequenos empresários, eu vou chegar nesse ponto. Eu vou esperar um pouco, porque acredito que ela chegue nesse assunto. Enquanto o mundo avança. Você tem números que mostram que a produtividade da galera aumenta. Tipo, a qualidade. A pessoa vai estar mais saudável, vai estar mais encorajada, mais animada. Tem vários pontos aí, né? Porque você vai aumentar a quantidade de dias que a pessoa trabalha, que o output dela vai ser maior. E aí, assim, eu vou entrar nessa questão que o Fábio Franco falou. Sou contra a escala 6x1, mas é preciso considerar os pequenos empresários. Reduzir a jornada sem ajuste de custos pode sobrecarregá-los. É necessário compensar com redução de impostos ou benefícios. É por isso que você faz um debate legislativo. Eu fui xingada nas DMs do meu Instagram porque a pessoa falou que eu estava ignorando os pequenos empresários. Nós defendemos os pequenos empresários aqui, até porque a gente sabe que quem mais emprega são os pequenos e médios. Inclusive, e são os que menos recebem. E por que seríamos contra os pequenos empresários? Não tem motivo para ser contra os pequenos empresários, tá? Mas esperar ela terminar. Recebem isenção, por exemplo, de fiscal. Inclusive, essa deveria ser uma proposta. Por que grandes segmentos que lucram fortunas e bilhões recebem isenção? Que poderia vir justamente para melhorar essa relação de trabalho entre os pequenos e a galera que faz 6x1. Tem muitos pontos a se debater nisso. Tem o ponto da produtividade que aumenta, que é fato, gente. Se você trabalha 6 dias na semana, esse um dia é insuficiente para você ter uma qualidade de vida. Você não vai conseguir preparar sua comida pro resto da semana e descansar. Se você não tem isso, se você tem isso a longo prazo, você adoece. Se você adoece, você não vira só um custo para o seu empregador, porque se você vai ser uma ausência, você vai virar custo pro SUS, você vai virar custo para a comunidade inteira. Então, assim, são vários elementos a serem considerados e as pessoas simplesmente não... As pessoas que me xingaram na minha DM querem fechar o debate com um tabu de que não toca nisso, não vamos discutir. Se a gente não discutisse essas coisas, a gente tava na escravidão até hoje. Eu queria apresentar para vocês. Cara, não tem o porquê o pequeno empreendedor se preocupar com isso. Vamos lá. A luta é para que o trabalhador tenha mais tempo sem diminuir o custo, sem diminuir o salário. Ou seja, tá? O trabalhador vai ter mais tempo para consumir no pequeno empreendimento, tá? Ele vai ter tempo para ir no shopping, ele vai ter mais tempo para cuidar da vida. Ele vai ter tempo para ir numa academia, ele vai ter tempo para sair com os filhos, com a família. Então, isso vai movimentar a economia ainda mais, vai melhorar a economia.
e gerando mais empregos, tá? O pequeno empreendedor fica preocupado com isso, mas só que vai gerar emprego para os grandes. E os grandes conseguem manter isso. E se tiver que diminuir um pouco o lucro, que diminua, porque o lucro deles é absurdo, são absurdos, tá? Agora, estão falando em farmácia. As grandes farmácias estão faturando demais. Faturam muito. E estão preocupados com o fim da escala 6 por 1? Não, eles estão preocupados com o fim da exploração do trabalhador. Eles querem explorar cada vez mais e não querem diminuir a exploração. Então eles ficam nessa luta, nessa guerra, tá? Contra o trabalhador. Agora, o pequeno empresário, o pequeno comércio que fecha aos domingos, ele vai ter um pouco de problema. Mas a maioria não fecha aos domingos, então vai continuar a mesma coisa, tá? Porque se você tem dois funcionários e muda a escala, tá? Você vai fazer escala, vai alternar a folga desses funcionários e vai continuar a mesma coisa. Porque quando folgava um e o outro trabalhava, vai continuar. Quando folgar um, o outro vai trabalhar, porque vai trabalhar 4, vai folgar 3 dias. Então, ele vai trabalhar mais dias do que folga. Então, vai ter dias. Os dias que um não tiver, o outro vai estar, e vai ter dias que vão estar os dois. Então, não tem porquê. Agora, quando o comércio não funciona aos domingos, aí sim tem um pouco mais de dificuldade. Mas ele tem como fazer a escala e fazer funcionar isso, tá? Não é difícil. É só questão de bom senso. Vamos pensar no próximo, em quem está sendo massacrado por essa escala. Desumana, escala desumana. O quanto isso já é falado nos outros lugares, nos outros países. Em todos os países desenvolvidos, a redução de jornada é um assunto que meio que já está materializado. Na matéria da BBC, semana de 4 dias é salvação do capitalismo, diz a economista que coordenou o piloto de redução de jornada em Portugal. Matéria de agora, ainda dentro dessa polêmica aí da discussão. O economista Pedro Gomes defende a semana de 4 dias de trabalho não para tornar as pessoas mais felizes, mas sim porque acredita que assim será possível salvar o capitalismo. Cara, o cara tá falando em salvar o capitalismo, ele não tá falando nem em tornar as pessoas felizes. Não tá pensando nem na saúde das pessoas, assim, na salvação do capitalismo. Autor do livro Sexta-feira é o Novo Sábado, o professor de economia da Universidade de Londres afirma que o mundo passou por transformações profundas ao longo das últimas décadas, mas o trabalho não acompanhou essas mudanças. Essa afirmação dele é factual. De fato, sim, a tecnologia aumentou, a automação aumentou e o trabalho não acompanhou. O resultado são funcionários estafados e famílias exaustas. Isso pensando na realidade dos países em que prevalece a escala 5 por 1. Enquanto o Brasil vê ganhar fôlego a campanha para acabar com a semana de 6 dias de trabalho e 1 de folga, Gomes aplaude a iniciativa considerando o modelo algo reminiscente do século XIX, que foi exatamente aquilo que eu falei. Mas frisa a necessidade de que as mudanças sejam graduais e bem planejadas, com diferentes soluções encontradas. Não vou nem discutir isso, tudo bem, vamos fazer gradualmente, vamos planejar e vamos acabar com isso, tá? Vamos acabar com isso. Não precisa ser da noite pro dia, mas vamos dar início ao fim, né? Vamos começar a acabar com a escala 6 por 1. A gente precisa dar um start, tá? Vamos terminar com isso. Vamos acabar com essa exploração do trabalhador. Vamos acabar com isso. Para diversos setores. É isso que faz um processo legislativo. É exatamente para isso que você vai debater, que você vai levar para lá. A gente tem que resgatar esse conceito de democracia. Parece que as pessoas esqueceram que existe essa parte. Mas vamos continuar. Considero que já está na hora de terminar o X para 1 para dar espaço de forma prudente e bem estudada para a semana de 4 dias. Mas isso daí é um salto que vai demorar anos. Eu não acredito que a gente vai conseguir ter semana de 4 dias no Brasil ainda. Mas a de 5 por 2 eu acho muito Claro que factível. sim. Gomes coordenou o Claro que projeto sim, piloto da Nilson. semana de 4 dias organizados pelo governo de Portugal, seu país, em 2023, para implementar a semana de 4 dias em 41 empresas voluntárias. Ao fim do período teste, apenas 4 empresas queriam voltar para o projeto de 5 dias por semana. Então, das 41, só 4 acharam ruim. Todas as outras adotaram essa semana menor. Olha só, voluntários, tá? As empresas voluntárias, só apenas 4 empresas quiseram voltar na escala 5 por 1, tá? As outras preferiram permanecer. De 41 empresas, 4, tá? Nem 1%. Não, 1%, 10%, nem 10%. Sou de humanas.
Historicamente, ele diz que essas transições sempre foram acompanhadas de grande resistência do setor empresarial, óbvio, mas afirma que encarar a mudança traz grandes benefícios para a economia. A adaptação é muito mais fácil do que de partida as empresas vão ao dizer, afirma. Aí segue a entrevista dele, se você quiser, tá aí o título da matéria, você pode ler por você. É muito interessante a fala dele, e assim, não tô comprando todos os argumentos dele não, mas eu acho interessante apresentar que existe uma experiência acontecendo no mundo. Se empresas não adotariam se não tivessem vantagens. Então eles viram vantagens que são muito maiores do que o que eles perderam abrindo mão de um dia na jornada do trabalhador. Isso precisa ser considerado, porque muitas vezes o empresariado, nem sempre ele está ligado às tendências, ele está antenado com o que está acontecendo no mundo, e muitas vezes ele está preso a modelos que são modelos herdados, que funcionam para quem está no poder e com dinheiro. Vamos ler mais uma matéria. Veja só, fim da escala 6x1, conta não fecha para o varejo, diz a Associação de Farmácias. Aí você vai ver, assim, a ponto contrário. Tá? A mobilização em torno da proposta que quer reduzir a jornada de trabalho legal no Brasil pegou o empresariado de surpresa. É o que diz o executivo Sérgio Mena, CEO da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, Abrafarma. Não estava no nosso radar, afirma o empresário. De Nova York e dos Estados Unidos, onde estava em conferência do setor, ele diz que acompanha com preocupação o avanço da proposta apresentada pela deputada Erika Hilton. O Brasil tem 32 mil farmácias. A Abrafarma representa 11 mil delas, que respondem 49% da movimentação do setor do país, com cerca de 1,1 bilhão de atendimentos anuais. Mena afirma que a proposta de fim da escala 6x1, na qual o descanso remunerado ocorre apenas uma vez por semana, tem caráter populista e vai inviabilizar negócios do setor, já que o segmento... Caráter populista, não. E olha, eles representam 11 mil farmácias. 11 mil, tá? Imagine o lucro deles. E eles não querem diminuir o lucro porque não querem contratar mais. E outra, as farmácias funcionam aos domingos, tá? Então, não muda nada. Eles conseguem manter a quantidade de funcionários e conseguem acompanhar a escala 4x3, tá? Mesmo mantendo, tá? Mas vamos lá. Utiliza mão de obra intensiva. Tá, ele tá falando isso. Mas quanto faturou o setor das farmácias? Raia Drogasil tem lucro de 1,1 bilhão em 2023. É só uma rede. Uma rede teve lucro de 1,1 bilhão em 2023. 1 bilhão de Isso é lucro, não é faturamento. Faturamento é da ordem de 90 bilhões, uma coisa assim. Esse é um lucro. Crescimento de 11. É o lucro líquido, né? É o lucro líquido. Registrou lucro líquido de 1 bilhão. Lucro líquido em 2023. Aumento de 11%. Eu acho que dá pra Tá, é o dinheirinho que sobrou no bolso contratar mais deles. uma galerinha pra esse dar? Parece que essa conta fecha assim. Eu acho que fecha. Fecha Vocês não acham que muito. Eu acho que fecha. 1 bilhão é dinheiro pra caramba, gente. É uma rede de farmácia, não é? Uma rede. Se eles gastarem, pô, meio milhão contratando, que nunca vai chegar a meio milhão, tá? Contratando, não vai chegar a esse valor absurdo. Eles ainda estariam com... Foi quanto? Qual o valor mesmo? Foi 1,1 bilhão. Eles continuariam com 600 milhões de lucro se gastasse metade disso. Eles não querem diminuir o lucro deles. Só isso. E vamos lá. Eu tô exagerando, tá? Se duvidar, eles contratam e continuam com 1 bilhão de lucro. Pequeno empreendedor e que emprega a gente, sabe? Não dá pra gente colocar todo mundo no saco, porque tem gente realmente que tem medo sincero sobre isso. Nós não estamos fazendo isso aqui, a gente entende as dores, mas a gente queria trazer essa conversa para o fato de que esse lado empresariado, mesmo pequeno, ele tem muito mais representatividade e poder de representatividade no Congresso do que a galera que trabalha. Então, essa conquista, se ela acontecer, ela vai, com certeza, não ser atropelando esses interesses do empresariado que é representado no Congresso. Agora, não tem como achar justa a escala 6x1. Não tem. Porque as pessoas vão adoecer. E a gente já tá vendo isso no Brasil. A gente tá tendo adoecimento de toda a ordem, gente. A gente tá tendo alto número de afastamento por burnout, por depressão. E famílias que não conseguem se estruturar. A raiz do problema é que tipo de país que a gente vai querer. A gente vai querer um país em que as pessoas conseguem viver, ou a gente vai querer um país de gente que só trabalha para trabalhar. Porque é o que tá acontecendo. As pessoas trabalham para trabalhar. E as mensagens que eu tô recebendo de gente que trabalha, eu recebi de uma moça, ela trabalha em farmácia. Ela tem 40 anos e a vida dela é trabalhar para trabalhar. Ela chega em casa, ela não tem mais os pais, ela não tem um relacionamento afetivo, porque ela não tem tempo e não tem energia para desenvolver relação social. Gente, que vida é essa, gente? Cara, não tem força, tá? Força física, emocional para ter uma vida, tá? Porque o trabalho esgota, tá? Você precisa de tempo para recuperar o corpo.
O corpo, a mente, a alma, tá? Precisa de tempo. Então, as pessoas estão morrendo de trabalhar. E ninguém fica rico por causa disso, não, tá? Vem com essa conversa de coach que não cola aqui. Como é que dá para ser a favor disso? Agora, quando você pega esse problema e leva para a escala da sociedade, é essa sociedade que a gente quer? Me incomoda muito ver jovens do lado da não conversa, pelo menos, sabe? Porque quando a gente fala disso, parece que... Nilce querendo fazer conta com a bolsa do pequeno empreendedor. Eu não. Querido, eu sou pequena empreendedora. E o que eu estou dizendo é, nós somos inteligentes, pelo amor de Deus, sabe? Você achou saída para tirar a criança das minas de carvão? Acha saída para tirar a galera do 6x1. É uma questão de escolha. Começa pelos grandes segmentos. Não precisa começar pelo pequeno empreendedor. É uma rigidez de pensamento, gente. É extremamente complicado isso, porque a mesma galera que reclama do Brasil ser retrógrado, aí vai reclamar agora quando alguém fala contra a escala 6x1, enquanto Europa e América do Norte estão experimentando a 4x3. Se você quiser pensar no Brasil que esteja, em termos trabalhistas, legislativos, andando, ou pelo menos próximo, se não alcançando, as grandes economias do mundo, esses são modelos que eles adotam. Qual que é o ponto? Será que não é um ponto de você estar repetindo um discurso de quem tem que prestar contas para investidor de campanha? É muito mais fácil, eu acredito, da pessoa que está comentando aqui, precisa ter um familiar trabalhando na 6x1, ou você mesmo acabar trabalhando no 6x1. Eu te falo, eu tinha diploma de jornalista e eu trabalhava em 6x1. Eu vivi isso, eu sei o que é, eu senti na pele o que é. Hoje, aos 40, eu não daria conta de ter a rotina que eu tinha aos 20. Eu consegui fazer aquilo porque eu tinha 20 anos. É desumano, treco. A gente tem que... Voltando à escala 7x1 que eu trabalhava, né? Quando eu tinha 19 anos, 20 anos também, eu vendia minhas férias, eu trabalhava minhas férias, tá? Eu trabalhava minhas férias. Eu tinha disposição para isso. Agora eu tenho 46, 45, agora não rola mais. Não consigo, não tenho mais essa disposição para esse trabalho todo, né? Mas eu, na época, trabalhava, vendia as férias, não tirava nem férias, entendeu? Queria trabalhar, achava que ia ficar rico trabalhando. começar a achar as soluções institucionais para acabar com isso. Eu fiz essa ponte aqui, eu peguei essas duas matérias da BBC, justamente para a gente endereçar alguns argumentos. Porque sim, existem argumentos legítimos de quem vê um problema econômico para ceder essa jornada. Mas eu queria chamar você, que pensa dessa forma, para entender como funciona o processo legislativo. E com certeza, e aí também participar do debate e não fugir do debate, para que soluções sejam construídas em conjunto. Porque é assim que a gente progride. E a gente precisa progredir, gente. Essa situação, ela é insustentável. Ela, na verdade, talvez esteja na raiz de inúmeros problemas sociais dos quais você pode ser vítima. Sabia disso? Que influencia e existe uma grande relação entre a dificuldade dos pais estarem presentes na infância e na juventude dos seus filhos e do descaminho desses filhos durante a vida. Nós estamos falando da parcela da população mais vulnerável. E se a gente quer uma sociedade melhor, é essa parcela que precisa receber investimento. Mas, por exemplo, empresas que ganham incentivo do governo, segmentos empresariais que recebem isenção fiscal. Essa galera pode ser a primeira a puxar. E é assim que se constrói uma mudança social. Mas o agro com não debate, contrata. mas é também com ação. E não fechando o debate com tabu de não podemos discutir isso, porque senão vai quebrar a economia. Não vai quebrar a economia. A gente já viu que não quebra a economia. Agora, eu não espero, sinceramente, que uma pessoa que faça home office, vai como eu faço agora, entenda o que é a dureza de você acordar todo dia, 2 horas antes do trabalho, porque você tem que gastar 1 hora da sua vida no trânsito, para você bater o cartão, para você ter 1 hora de almoço, ou às vezes você ter 15, dependendo do que você faz, para voltar depois no final do dia com mais 1 hora de busão. E fazer isso 6 dias na semana. Só quem viveu sabe. Aí no 7º dia, aí você tem que arrumar um jeito de pegar o seu dia livre durante a semana, porque você precisa ir no banco, né? Você precisa resolver um treco no banco, aí você pega o ônibus de novo para ir no banco. Aí você vai resolver outros tipos de problema que você tem que resolver, você vai chegar em casa depois cansado e vai ter que preparar comida. Se você tiver filho, eu não sei como é que você vive. E tipo, não tem como, gente. Não... Se você tiver um médico, se você precisar ir no médico, tu marcou uma consulta, tu foi no médico, o médico tá cheio, mesmo particular, filho, tá cheio. Tá cheio porque o povo todo tem que ir quando pode ir. Aí não vai ter vaga pra você no dia da tua folga. Você vai ter que ir outro dia, numa outra folga. Aí você tem que resolver outra coisa. E já era a tua folga, você não descansou, você não se divertiu, você não viu tua família, você não visitou tua mãe, você não visitou teu pai, você não levou teu filho no parque, no shopping, em algum lugar pra passear. E no dia seguinte tem que trabalhar de novo. Tem que estar lá de novo, batendo cartão. Vamos colocar todo mundo que tá defendendo isso. A gente não pode naturalizar lucros de 1 bilhão com pessoas trabalhando a 6x1. Os 2 dias semanais, gente, é humanidade. E a gente tem que lutar
Pelo menos por isso. Sinceridade, eu não tenho esse otimismo. Considerando o quadro político do Brasil hoje, a forma como o debate se deu, as respostas que eu recebi no meu Instagram, eu não tenho nenhuma ilusão de que o 4x3 vai ser a nova jornada. Eu acredito que a gente vai... Eu também não tenho esse otimismo todo, não. Mas como diz o tio João, eu vou ficar com o otimismo da razão e o pessimismo... Agora esqueci como é a frase, mas eu vou lembrar e repito para vocês. vai caminhar nesse debate. Eu acredito nessa conquista, se o povo se unir de fato, encontrar pontos em comuns no debate e a gente tentar conversar e construir algo novamente. Não tenha medo dessa conversa. Igual a menina falou que nós prestamos uma menina muito magoada comigo, falou que nós prestamos um péssimo serviço ao Brasil porque a gente estava tocando nesse assunto. Pense de mim o que quiser, mas não fuja dessa conversa. Tá, conversa Tenha um com pouquinho qualquer de pessoa que faz, generosidade. conversa com alguém que faz 6x1. Queria só que assim, vamos manter essa conversa, manter a cabeça aberta, gente. Não deixa o radicalismo fechar a sua cabeça e fechar a sua visão de mundo. E você tá com um pensamento rígido. As coisas não funcionam assim. Você tem que lembrar do passado. Eu vejo as pessoas que são contra, elas não trabalham na escala 6x1, tá? Muitos estão em casa ou são microempreendedores que estão no seu próprio negócio, fazem seu próprio horário, conseguem resolver suas coisas, mesmo trabalhando 7 dias por semana. Como eu trabalho 7 dias por semana, eu sou taxista. Eu tô na rua todo dia, tá? Hoje, depois de 16 anos de profissão, eu não trabalho aos domingos se eu não tiver um compromisso no domingo que vale a pena. Então, mesmo assim, eu ainda trabalho alguns domingos, tá? Mas a pessoa que fala isso, ela não passa pela situação que passa um trabalhador normal em 6x1. A gente tem que pensar no próximo, empatia, tá? Vamos pensar no próximo. Vamos ser irmãos. A gente já conquistou algumas coisas com a união de grupos que pensam diferentes, de interesses diferentes. E o pessoal que emprega precisa entender, ainda mais se você trabalha com gente que precisa ser criativa ou que precisa ser simpática. Seu vendedor vai vender com mais simpatia, vai ser mais carismático se ele não tiver morto. Simples assim, ele vai atender o seu cliente com mais paciência, ele vai fechar mais vendas se ele não tiver num burnout, desgastado, pensando na casa dele que tá com problema. O cara que opera o seu maquinário na sua empresa, pequeno empreendedor se você tiver, ele vai correr menos acidentes, ele vai ter menos risco de quebrar o seu maquinário numa desatenção se ele estiver descansado. Altruísmo egoísta. Começa a pensar um pouquinho nas repercussões das coisas. A sua vida melhora quando a vida do outro melhora. A gente vive conectado. É importante demais chamar a atenção para isso. Então, se você é um pequeno empresário, eu acho que você também podia começar a pôr no papel. O que acontece? Tem um empresariado também que é meio despreparado. Muitas empresas, inclusive, fecham porque a galera não sabe fazer conta de faturamento. Isso é um problema real, tá, gente? Eu já fiz matéria sobre isso, inclusive, que existe estatística de negócios que fecham por má administração, porque a galera não sabe administrar entrada, fluxo de caixa. Ou que pega dinheiro da empresa pra, tipo assim, paga pros acionistas que às vezes são membros da mesma família, fortunas, e vai esvaziando a empresa e sem considerar a entrada e fluxo de caixa. E a empresa quebra. Muitos até culpam o governo por causa disso, mas é má administração. Você que é um bom administrador, começa a computar na sua conta maquinário quebrado, vendas perdidas, entendeu? E tenta relacionar com o estado emocional do seu funcionário, com a saúde dele. Ninguém é máquina, cara. A gente adoece. Trabalho 5x2. Meu pai trabalha 6x1 e posso falar com propriedade. Olha isso. Quando o trabalhador ele falta 2 dias por doença, você que paga. Tá? Mesmo você pequeno empresário, você microempreendedor que tem uma lojinha, tu paga o teu funcionário para ficar em casa porque ele tá doente e o trabalho 6x1 adoece. É responsável pelo adoecimento do trabalhador. Então pensa nesse lado também. Para pensar nisso. Espero as férias uma vez por ano para poder viver um pouco. Sinto falta dele depois. Falam em governo dar incentivos sem dizer que nós vamos ter que pagar com mais aumento de imposto e inflação. Governo gastando pesado, não corta super salário de juízes, senadores e deputados. Eu concordo perfeitamente, esses super salários são absurdos. Demoniza o lucro da empresa. Eu não estou demonizando o lucro da empresa. A gente está questionando o argumento, que a gente tem o cara da associação dizendo que essa mudança vai inviabilizar os negócios dela e a gente tem pelo menos uma das grandes redes de farmácia do Brasil lucrando 1 bilhão líquido. Olha o seu raciocínio. A gente tem o problema no Brasil dos super salários, do dinheiro sendo gasto em lugar que não deve. A gente tem o problema das emendas PIX. A gente tem todos esses problemas. Mas o que a gente está falando agora? A gente quer uma solução para o problema do trabalhador. Todas essas mazelas do Brasil não tem que existir aos custos de quem trabalha. Essa galera que faz o 6x1, né, a galera que tem que aguentar o peso de todas essas mazelas. Obviamente elas têm que ser corrigidas. Mas a gente não pode colocar todos os problemas dessa mazela e a manutenção delas, né,
como Nas costas do sendo trabalhador. apoiadas no fato de que a gente tem uma massa de trabalhadores trabalhando 6-1, sacrificando a vida e não vivendo, basicamente. Vivendo só para trabalhar. Uma coisa acontecer de errado não justifica a gente explorar a vida de milhões de brasileiros. O que você tá falando, cara? Olha a lógica do seu raciocínio. Todas essas mazelas do Brasil, então, pelo fato delas existirem e de custarem no bolso do brasileiro, é por conta delas que a gente tem que coibir qualquer tentativa de dar melhores condições para essa massa de trabalhadores que são sacrificados para sustentar a economia do país. Não faz absolutamente nenhum sentido esse argumento. É simples. Uma coisa, a gente tem todas essas mazelas do Brasil, o brasileiro tem que pagar imposto. Obviamente, a gente está sustentando militar, sustentando juiz, sustentando filha de militar, a gente está sustentando político que trabalha 3 dias na semana, com uma vida que é totalmente distante da média do brasileiro, em termos da realidade material que eles experimentam. Isso existe. Isso é um problema do Brasil. A gente tem as emendas PIX, mas a conclusão que você fala, portanto, a gente não pode falar de dar uma melhor condição de vida para essas pessoas que trabalham no 6-1. Eu queria entender na cabeça uma pessoa como é que ele conecta uma coisa com outra. Existem esses problemas no Brasil, portanto, a gente tem que continuar explorando uma massa de milhões de brasileiros de uma vida que eu não desejaria para mim. Não, é muito. É egoísmo puro. Egoísmo puro. Ah, a gente vai pagar mais imposto. A gente já paga, filho. Porque pelo menos que a gente pague para ficar em casa. Né? Que a gente pague para ter qualidade de vida. Que a gente pague para ter vida. Porque não tem vida. Tá? Não se tem vida. Então, que pague pelo menos para ter vida. Ué? Muito Não, você engraçado. desejaria viver no 6-1? Se não, você não tem direito de reivindicar isso pra ninguém. Eu não sei a lógica. Qual que é a lógica da cabeça da galera? Vai aumentar o imposto pra. Não, e portanto, eu não quero, mesmo que fosse. Vamos fingir que a gente não, que não tivesse outro jeito, eu não sei. Cara, eu adorei o Leon com raiva. Ele tá realmente com raiva do comentário. Que aumentar o imposto pra galera. Não, eu não quero que aumente o imposto pra mim. Portanto, vamos explorar essa galera. Vou dar pra eles a vida que eu não quero pra mim. Isso aí. Porque, óbvio, vai aumentar imposto. Mas aí a gente tem que endereçar o lance de que tem gente no Brasil que acha que vale mais, que a vida dele vale mais que a dos outros. Existe isso. Porque é o que fundamenta esse pensamento. É o que fundamenta o pensamento de que, ok, não podemos mexer na escala 6-1. Porque aquela pessoa lá, a vida dela vale menos que a minha. Você entende o que tá por trás? No fundo, é isso que pensa. O pensamento é esse. Tem que haver o corte de custo. A questão não é o que se deseja que acontece. Todo mundo é contra o 6-1. O problema é como é feito. Tem que haver corte de custo. Eu não tô dizendo que não tem que haver corte de custo, não. Não, tem que ser viabilizado. Por isso que tem que ter uma discussão parlamentar. Eu acho que existe uma miopia em entender orçamento. Eu acho que vocês compram os discursos prontos sem entender o que é o orçamento de um país. Sério mesmo. Eu sei isso por causa dos comentários que eu ando lendo, sabe? É verdade. De qual custo a gente tá falando? Então, assim, quem mais fala de corte de gasto tá abrindo mão da emenda PIX lá no Congresso? Quem mais gasta emenda PIX no Congresso? Quem são esses gastadores? Não, então vamos lá, vamos defender o fim do orçamento PIX. Gente, Vocês não... Eles querem cortar gasto do pobre, do trabalhador, tá? Eles querem cortar o gasto nosso. O deles eles não querem mexer, tá? E nem dos grandes empresários, dos ricos, tá? Os benefícios do agronegócio, os benefícios dos bancos, eles não querem abrir mão. Eles querem que você corte na carne do trabalhador, na carne do pobre. Agora, cortar lucros, eles não querem. Eles querem cortar vidas. Não isso falam é um sobre isso. absurdo. Pois é. É cheque em branco. Então assim, que corte é esse que nós vamos tirar? Porque você tá falando de cortar a Bolsa Família? É disso que você tá falando? Porque eu sou contra cortar a Bolsa Família. Ou você tá falando de cortar investimento em infraestrutura? Porque aí você tem que entender o impacto econômico disso. E os impactos a longo prazo disso também. Então assim, cortar gastos. Quando falar, tem que cortar gastos, mas não diz aonde, me parece que falta um conhecimento do que é que você tá falando, entendeu? Porque Exatamente. cortar gastos onde? Você vai ter meu apoio dependendo de onde você tá falando de cortar gastos. Salário do judiciário? Como faríamos isso? Como? Se a galera morre de medo dos juízes, como é que fala, Não os dá rabos pra presos brigar deles com e eles, né? colocar. Você entende que tem muita coisa assim? Aí você fala, Não cortar dá pra gasto. Você vai brigar cortar com gasto aonde? Vai cortar gasto de programa social. De mais pobre dos mais vulneráveis. É isso que vocês... Educação, Exatamente. não, porque eles são da São Paulo, né? saúde. Vai cortar gasto do quê? Então assim, fala... E cortar a Bolsa Família, cortar esse gasto dos pequenos, afeta os pequenos empresários também. O pequeno negócio, a padaria, a pequena farmácia, tá? Os pequenos negócios vão ser afetados por isso. Porque se você corta essa renda da classe mais pobre, eles não vão ter para gastar no barzinho, tá? E no barzinho que eu falo não é cerveja, cachaça, não. No barzinho, de repente, que compra um arroz, compra um açúcar que faltou, entendeu? Compra sei lá, uma lata de leite condensado, o que tem, né, nas birosquinhas de bairro, tá? Então, você corta disso. Fralda da criança, mamadeira, leite, essas coisas, né? Essas coisas que vão ser cortadas. Fala
comigo especificamente do que você tá falando, pra não parecer que é uma ciladinha. Então, assim, é muito complicado, gente, porque a galera compra esses discursos e eu tenho certeza absoluta que não sabe do que tá falando, Não, como é sabe? que chama o plano agrário do Brasil? O plano, como é que chama? Safra. Plano safra. Qual que é o valor? Plano safra. Valor plano safra. Vai cortar de quem? Você quer cortar do mais pobrinho ali? Essa galera quer cortar isso, entendeu? 400 bilhões e ainda está disponível 108 bilhões de recursos de LCA para emissões de CPR. 508 bilhões sem imposto. Então, gente, de onde 508 vocês querem bilhões cortar? Eu pro acho que tem que dizer de agronegócio. onde quer cortar pra assumir pra si mesmo o tipo de pessoa que você é, sabe? Porque fica nessa, vocês são comunistas e demonizam o lucro. Ninguém tá demonizando o lucro aqui. Eu concordo que tem que cortar gasto, mas assim, o gasto que vocês querem cortar de programa social é uma fraçãozinha pequena, se você for considerar os gastos grandes que vão pra mão da elite que comanda o país. Mas aí você não vê deputado promovendo discurso pra vocês repetirem na internet em defesa dessas medidas de cortar dessa galera. Você não vai ver. Resumindo, vamos pensar no propósito das coisas. Você é escravagista? Não. Você concorda que o Estado tem que dar uma condição das pessoas terem uma vida melhor? Então a gente tem que trabalhar por isso. Tipo assim, a gente tem que entender isso, tem que abrir o debate, tem que conversar sobre isso. E as coisas são negociadas. E não é geral. Eu acho que tem, assim, um discurso de um alarde de medo de que tudo vai acontecer da noite pro dia e pela força da caneta. E nunca foi assim. E não é assim que as coisas funcionam. Todas as conquistas, elas levam tempo para serem implementadas e há um período de adaptação. E há condições. Almejar melhores. Vamos lá. Viu o valor do plano safra, né? Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. 20 milhões. Não, desculpa. São 20 milhões de famílias. Desculpa. Empregos Vou e ter uma pegar condição de a vida. informação de 6 valor por 2 atualizado. 5 por 2 é o mínimo da dignidade humana. 4 por 3 seria ideal para viver e não apenas sobreviver. Eu acho que o 4 por 3 é um sonho possível também. Aqui a gente tá vendo acontecer. Mas eu acredito que quando a experiência aqui for consolidada, vai ser mais fácil discutir no Brasil, que ainda não está consolidada para cá. Eu acho que o 4 por 3 ainda é uma coisa mais distante, mas o 5 por 2 é algo super viável se houver esse esforço. Agora a gente não pode ser ingênuos de achar que não vai ter resistência. Obviamente vai. Né? Ninguém vai querer abrir mão de 1 bilhão de lucro. Essa discussão de redução de jornada de trabalho pode incentivar a substituição de pessoas por robôs no futuro? Não é a maior precarização do... Ó, peguei aqui, ó. Eu tinha mostrado os 20 milhões. É menos, com 14,14 bilhões. Tá? Os 20 bilhões contra os 508 bilhões do plano safra. Mas vocês estão preocupados com isso aqui, ó, porque isso aqui é com pobre. Tá? Por isso que estão preocupados. Eu estou preocupado com 14 bilhões de pobres, não com os 500 bilhões dos ricos, né? Do trabalho, ou seja, espremer mais essa galera, colocar o trabalhador para trabalhar sob condições mais humanas, que vai evitar a substituição da mão de obra por máquina. Porque a gente sabe, o custo da tecnologia tende a sempre ir para baixo. O custo do ser humano, não. Tá? Eventualmente, não interessa o nível de precariedade em que a pessoa está. Eventualmente, a máquina é mais barata. A partir do momento que a tecnologia se mover para isso, ela vai substituir todo mundo. Se você estiver trabalhando 8 por 1, vai ser trocado do mesmo jeito, porque a máquina não adoece, não tem burnout, não tem depressão. Você pega aqui, por exemplo, um dos trabalhos mais ingratos que tem aqui na América do Norte, tá? Em geral, que é a galera que trabalha em centro de distribuição, seja de grandes empresas, tipo a Amazon, coisa do tipo. A galera recebe muito pouco, trabalha pra caramba, é um dos tipos de emprego que mais tem rotatividade, porque a galera não consegue ficar por muito tempo. Não provavelmente tanca, né? aqui o tipo de emprego mais precarizado que tem antes de você passar pra tipo ilegal. Esse emprego tá sendo substituído. É essa galera que a mecanização tá desempregando. Essa galera tá tendo o trabalho substituído por máquina. Tem como proteger com legislação? Eu acho quase impossível. O que a gente precisa fazer, primeiro, obviamente, tem áreas de emprego que você pode se focar, que eu acho que a máquina nunca vai substituir um ser humano, mas também a gente tem que preparar o ser humano para uma economia em que trabalhos que demandam um baixo nível de proficiência, né, de habilidade técnica, de conhecimento, a gente tem que preparar para que esses trabalhos vão ser tomados por máquina. E a gente tem que preparar o ser humano para o trabalho que tem acima das máquinas. Inclusive, um dos argumentos da redução de jornada é justamente o preparo do ser humano para esse momento. Exato. Nós somos inteligentes, lembra disso. A gente já resolveu problemas seríssimos, a gente tem internet, tecnologia, a gente tem condição de resolver problemas humanos. É porque talvez você está tão desconectado das ciências humanas, das ciências sociais, e você não valoriza essas áreas, que você não sabe que ela existe justamente nessa resolução de problema. Somos inteligentes, sabe? A gente não pode deixar essa ideia de que as coisas não têm saída tomarem conta da gente, porque a gente não tem saída mesmo, mas, cara, existe saída sim. Igual a gente estava conversando hoje, né? Hoje não, ontem. A gente vai se acomodando com a fervura da panela
e vai sendo cozido nela, e é um absurdo, na panela dos absurdos. A gente estava dando um exemplo sobre a organização das cidades, que as cidades, uma vez, elas foram dos pedestres. Isso é só uma ilustração, tá? Pra você entender o que eu tô falando. A gente viu o vídeo do como é que é? Just Not Bikes? Não foi nem eu que vi, o Leon que me contou, então dá o exemplo. Ele falando sobre o problema dos veículos autônomos, que a gente vai começar a se acostumar com eles e eventualmente a cidade vai ser toda organizada em torno deles, porque foi isso que aconteceu com os veículos normais. Antes você podia ir onde você quisesse na cidade, andar pra cima e pra baixo, coisa do tipo. De repente começou a aparecer um monte de carro atropelando a galera. A cidade era do indivíduo. Eu lembro na minha infância, onde eu morava, não tinha uma quadra, um campo de futebol, a gente jogava futebol na rua. A gente conseguia jogar futebol na rua. E conforme a gente foi envelhecendo lá para os 17 anos e tal, a gente via que já estava ficando inviável jogar futebol na rua, porque passava carro o tempo inteiro. E antes a gente jogava, parava quando vinha carro e tal, e voltava a jogar, ficava um tempo jogando. Aí quando vinha um carro a gente parava, mas já pro final da adolescência, já entrando na vida adulta, já tá vendo que tava ficando inviável, até que na vida adulta a gente já nem jogava na rua mais. Tinha que alugar uma quadra, ir até uma quadra, até um campo, para poder jogar um futebol. Né? Ela passa a ser do carro. A faixa de pedestre, tipo assim, para solucionar o problema do carro atropelando os outros, você restringe a mobilidade do transeunte. Do pedestre, que era o dono da cidade antes. Não é o carro que tá pagando por isso. É o pedestre. E isso virou padrão. Aliás, não foi naturalmente. Tem todo o negócio por exemplo, nos Estados Unidos, eles inventaram aqui o conceito com campanha de empresas automotivas do termo jaywalking. É o atravessar fora da faixa. Tipo assim, o cara foi atropelado. Mas ele tava jaywalking, ele tava Então, o problema pessoa é culpada. O problema é o quê? Quem foi atropelado é que é o culpado. A vítima vira o culpado porque ela estava andando fora daquela faixa, que é uma convenção recente. Aí começou a constranger a mobilidade urbana, os transeuntes começaram a ficar foram ficando restringidos só ao espaço pequeno da calçada. Depois tem um espaço certinho pra você passar. Aí as avenidas foram ficando maiores e maiores. Você agora tem o semáforo, porque limita não só o lugar que você vai passar, mas o tempo pelo qual você vai passar. Isso vai acontecer com o veículo autônomo também. A gente vai começar a organizar toda a cidade em volta deles. E aí aí ele deu exemplo. Aí daqui a pouco, para você poder atravessar uma avenida, você vai ter que carregar algum dispositivo, um transponder, que era pro carro poder ver que tem uma pessoa na frente sem problema nenhum. Você tem tipo um detector em você. Aí vem um carro autônomo e atropela alguém, qual que vai ser a notícia? Foi atropelado, mas estava sem o transponder. Mas então, isso é pra fazer pensar justamente nisso. A gente vai cedendo a temperatura e a gente vai ficando cada vez mais normalizando situações que não são naturais. Se a gente normaliza isso, a gente consegue normalizar o oposto. Nós somos seres sociais, culturais, a gente consegue normalizar o oposto. Então, assim, a escala 6x1, ela tá normalizada na cabeça de todo mundo, mas ela é um absurdo. Ela é um absurdo. Nós precisamos acabar com a escala 6x1. Porque a gente precisa pensar no ser humano. Um beijo, bebê.